Olá, estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na Rede Sul de Televisão, a antiga TV Urbana. Aqui nós debatemos semanalmente a política, a economia, os rumos do Estado e do país. Este é um programa apresentado por mim, Luiz Augusto Kern, conhecido como LAC, e produzido pelo Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Hoje nós vamos debater um assunto extremamente importante para o Estado e para os servidores públicos, que é a situação do IP Saúde. Para isso, nós temos dois convidados muito importantes aqui. Felipe Leiria, que é presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social, e a Kátia Moraes Terraciano, que é presidente do Sinapers, e ambos são extremamente conhecedores da situação do IP, ambos são do conselho da entidade do IP, a IP Saúde, e vão nos contar como está a situação do IP agora que tem um novo presidente, que é o Bruno Jatene, que está tentando resolver os problemas que vêm se arrastando há muitos anos. É isso mesmo, Felipe? Bom dia, Lac. Bom dia, ouvintes. Primeiramente, quero agradecer o convite para estar nessa manhã debatendo um tema tão importante, como bem mencionaste, Lac, não só para o serviço público, mas para a sociedade. Afinal de contas, nós estamos falando de um instituto que possui mais de 1 milhão de segurados. E uma vez eles não tendo amparo suficiente nesse instituto, há sempre o risco de recair sobre o Sistema Único de Saúde, sobrecarregando já o nosso Sistema Único de Saúde. Então, daí a importância desse debate. O que nós temos observado nesta relação com o IP, IP Saúde, aqui eu faço apenas um destaque, que, na verdade, eu sou conselheiro do IP Prev, Aqui a Kátia é quem é a conselheira do IP Saúde, juntamente com o nosso outro conselheiro, Ives Lucas, que representa a União Gaúcha. Mas dizia sobre esta relação com o IP Saúde. O que nós temos defendido é a necessidade de proteger o IP Saúde. Ele tem sido vítima de uma relação promíscua entre o Estado, e a autarquia. Esses episódios que acompanhamos recentemente sobre os hospitais não são exatamente novidades, Lac e ouvintes. Eles são um sintoma desta relação. Nós sempre guardamos a esperança de tempos melhores, e aqui será uma oportunidade para a gente falar um pouco não só de aspectos específicos, mas posicionar o ouvinte, para que ele compreenda no sentido mais genérico, como se estivéssemos falando da floresta, não só das árvores. E esta floresta que estamos falando reduz o IP Saúde a duas dimensões. A primeira delas é tornar uma casa de passagem de agentes políticos, por vezes técnicos também, capturando a estrutura, então, para propósitos que não colocam o segurado no centro da política. Por outro lado, também uma outra dimensão, a autarquia é reduzida a uma estrutura de financiamento do Tesouro do Estado, com ausência de repasses, com retenções de contribuições que não são repassadas, atrasos, imóveis, enfim, aqui será uma oportunidade para nós avançar. Mas esse é o quadro, Lac e ouvintes. Em relação ao presidente Bruno, que toma posse, então, na entidade recentemente, nós já temos uma reunião marcada e pretendemos levar essas questões ao seu conhecimento. Inicialmente, são essas as questões que eu considero pertinente, Lac. Agradecendo novamente os ouvintes, eu te devolvo a palavra para nós continuarmos esse profícuo debate. Obrigado. Kátia, queria te ouvir a respeito da história do IP Saúde. Aonde começam os problemas do IP Saúde? Começam lá antes da divisão de IP Previdência e IP Saúde ou são coisas recentes?
Bom dia, LAC, bom dia a todos, ouvintes. Sim, eles são anteriores à divisão do IP Saúde, e a divisão da autarquia, ela não nos parece, no nosso entendimento, que ela foi feita para solucionar problemas, né? Ela, na verdade, criou, né, perpetuou alguns problemas e criou novos problemas, né? Deixou o IP Saúde, por exemplo, nós entendemos, eu entendo, sempre uso essa figura, que a autarquia foi rasgada ao meio, né? Os servidores ficaram no IPPrev, e o IPPrev foi preservado, foi priorizado, né? E o IP Saúde ficou com o menor naco desse rasgão, que eu chamo, né? Inclusive sem servidores que continuaram atuando ali, já eram em número inferior, né, ao necessário para o funcionamento adequado, né, para atender 1 milhão de vidas, e eram cedidos ali do IPPrev. Ficou uma situação muito que foi feita às pressas, né? Nós não conseguimos entender o porquê que houve essa divisão dessa forma, porque eles já tinham CNPJs distintos, já tinham contas distintas, né? E deveria sim ter feito mais concurso para que tivesse servidores para IP Previdência e para o IP Saúde. Isso até hoje não aconteceu agora, né? Aconteceu agora, e mesmo assim deixou os auditores de fora, que é a principal agora necessidade do IP Saúde, né? Os problemas são históricos porque esse uso utilitarista, essa relação utilitarista dos governos com a autarquia, ela é de longa data, né? De se colocar, de se misturar a política partidária com a administração de um sistema de saúde. Isso acaba se refletindo, sim, em cargos de CCs que não têm nenhum vínculo com a função para a qual são designados, ao tira e bota, como se fosse um tabuleiro, tira esse servidor, bota esse, agora trocou o governo, o deputado está pedindo esse, está pedindo aquele. Historicamente, a direção do IP Saúde, a presidência da autarquia IP Saúde, né, ela está vinculada a um determinado partido político, né, que tem uma ingerência ali, né, que são figuras emblemáticas e figuras da política gaúcha, que são emblemáticas, né, que todos conhecemos, que têm um poder, né, de estar ali ingerindo de alguma forma, né, e de forma, infelizmente, nefasta, né, para o funcionamento do sistema IP Saúde. Em relação ao presidente, ao novo presidente que colocaste, eu acho que cabe ressaltar que até ontem o Bruno Jatene era o chefe do Tesouro, que com a chave da gaveta, fechava a chave da gaveta ao não reconhecer aos juros da dívida da paritária das pensionistas. Pode repetir e nos explicar o que é isso, juros? Olha, então, a lei, né, de contribuição, a lei mudou em 2018. Né? A lei que existia até 2018 não deixava claro, no entendimento dos poderes, né, que eles deveriam contribuir com a paritária das pensionistas. Os poderes entenderam assim, primeiramente o judiciário. Eu não sou patrão de pensionista não tem patrão, mas existe, a lei fala em patronais e paritárias, quer dizer, existem as duas figuras, patronais para o servidor da ativa, né, e a paritária das pensionistas, né? Então, durante um bom período, o executivo, o judiciário entendeu que não devia e parou de pagar, criou uma dívida gigantesca, Assembleia, Judiciário, né? E lá pelas tantas, em 2015, o executivo disse, também não vou pagar, e suspendeu o pagamento das paritárias das pensionistas. Isto de 2015 a 2018. Este valor hoje original, 190 milhões, 188 e alguma coisa. Os juros, né, já elevam essa dívida a 512 milhões, há 2 meses atrás, 3 meses atrás. O Estado deve este valor, está pingando a conta gotas, o valor original dessa dívida, a conta gotas, porém não reconhece os juros. Ou seja, o Estado deve para a autarquia e não reconhece os juros. Quem estava com a chave da gaveta, negando esses juros, é o atual presidente do IP Saúde.
Depois, na sequência, podemos falar ainda sobre valores que o Estado deve de RPVs e precatórios, que Sim, ele sim. capturou dos precatoristas e não repassou. Não só a parte do precatorista não repassou para a saúde e para o IPPrev, como também as patronais e as paritárias ele não passou, não repassou. Então, o Estado, o devedor, hoje, representante do devedor, está sentado na cadeira da presidência do IP Saúde. Sim, sim. Felipe, Essa é a minha perspectiva, essa é a realidade. sim, muito bom, Kátia. Números e dados que não vieram a público ainda. Excelente essa informação. Felipe, tu ias enumerar na tua fala de abertura os problemas que se sucedem em relação ao IP. A Kátia já enumerou um dos problemas, tu citaste imóveis e me parece que há mais coisas ainda. Poderia ampliar e mostrar para nós e a sociedade gaúcha quais são esses problemas? Sem dúvida, Lac. Aqui eu peço a atenção dos ouvintes para que se coloquem na seguinte situação. Imaginem que vocês, no seu domicílio, na sua casa, têm receitas, sejam de salários, sejam, enfim, da sua atividade profissional. Imaginem que essas receitas elas são constantemente, sistematicamente não repassadas ou retidas a tal ponto que vocês não conseguem planejar o que vão fazer ao longo das suas vidas. Se vão poder pagar o condomínio, se vão poder pagar o gás, a luz, se vão poder, enfim, aplicar o dinheiro para tocar a vida, né? Traçando um paralelo com o IP Saúde, é isso que nós temos, né? Para se ter uma ideia, hoje, todos os principais problemas do IP Saúde eles estão associados a duas dimensões: a questão das receitas e a ausência de controle das despesas. Em relação às receitas, né, nós temos que destacar, por exemplo, a questão das receitas ordinárias. Essa que a Kátia falou há pouco, aquela que é retida do servidor público e tem a contrapartida do Estado, né, a nossa chamada paritária. Há um atraso de dívidas antigas, né, nunca antes repassadas, de pensionistas, onde o Estado vem pagando pingado, né, o principal, sem reconhecimento dos juros. Depois a Kátia me corrige, mas me parece que estamos falando em torno de 188 milhões só do principal, sem o reconhecimento dos juros. E daí nós temos uma contradição, nós esperamos que o Bruno Jatene, o novo presidente, mude completamente da trajetória que vinha até então, porque justamente ele estava do outro lado do balcão, né? Não reconhecendo esses juros. Ocorre lá, que ouvintes, quais são as implicações de medidas como essa? A ausência de receita é que vai impedir, né, que se coloque, por exemplo, auditoria médica, para que se fiscalize aquilo que se está pagando aos prestadores, para que não ocorram as situações que vêm minando o IP Saúde, né? Que são verdadeiras fraudes. Nós estamos falando aqui de fraudes ao Estado, fraudes ao IP Saúde, né? Como foi o caso de Igrejinha, onde nós temos denúncias, onde a capacidade do prestador estava muito aquém do seu faturamento. Isso é muito simples de observar lá, aqui, ouvintes. Basta comparar os relatórios de prestação de serviço, né? Às vezes nós temos lá um estabelecimento que tem uma capacidade de 30 atendimentos e tem faturamento 3 vezes mais do que outro que tem 60 atendimentos. Então, esta conexão é muito importante que fique registrada. Essa forma de não repassar receitas do IP Saúde está diretamente ligado com a criação de um ambiente para fraudes, onde se percebe que não há controle, a fraude se instala. Mas, para além das receitas ordinárias, é importante destacar os RPVs e precatórios. Vejam, você precatorista, você que recebe RPV, você tem o IP Saúde retido nos seus valores, mas não estão sendo repassados, né, ao IP Saúde, sequer a paritária desta contribuição, né? Então, aqui nós temos um caso muito mais grave, né?
E nada disso, lá que ouvintes, está presente no site do IP Saúde. A receita do IP Saúde não está disponível, não tem transparência para os segurados. Tá? Este é um outro aspecto. Poderíamos citar aqui também, Lac, mais 2 outros assuntos para finalizar essa minha intervenção. Nós temos os contratos com as prefeituras, né, que não passam, vejam, não passam pelo Conselho de Administração do IP Saúde, que é onde nós temos a representação paritária, né, dos servidores, não passam. Lá, nesses contratos, existe uma coisa chamada sinistralidade, que é o quanto há de ocorrências, né, de atendimentos médicos, necessidade de medicamentos na carteira, proporcionalmente na carteira. Essa sinistralidade, né, não é avaliada, né, há muito tempo, ela está defasada. Com isso, o IP começa a não ter gestão, não ter previsibilidade da sua despesa, né, sendo sobremaneira onerado. E, por fim, lá que ouvintes, eu cito o caso escandaloso, né, dos imóveis vinculados ao Fundo FAS, onde houve ação do Ministério Público, e o Estado do Rio Grande do Sul... Perdão, o que é o Fundo? Fundo FAS, Fundo de Assistência à Saúde. Tá? É um fundo que ele não forma reserva, não formava as reservas, a única reserva que ele tinha eram, de fato, os imóveis. Ele é basicamente uma conta... Ele financia, é uma conta escritural, seria por gastos correntes, né? Receitas correntes, perdão. Mas ele tinha imóveis, o Estado tomou esses imóveis. Nós tivemos na Assembleia Legislativa, houve ação do Ministério Público, o Estado, com a sua longa manos, foi lá, tomou esses imóveis e alienou, permutou para outros interesses, desconstituindo por completo as reservas que o IP Saúde possuía. Mas mais, ele vendeu alguns imóveis e não repassou, vejam, não repassou para o IP Saúde. Mais ainda, não atualizou o valor desses imóveis. Então, apenas nesses casos aqui, é importante que os ouvintes tenham muita clareza de que o IP Saúde vem sendo achatado por essa política, essa relação promíscua, né, entre a administração direta e a autarquia. O que nós defendemos lá, que ouvintes, é uma autonomia efetiva financeira, né, financeira efetiva e administrativa do IP Saúde, porque nem isso é garantido. Depois a Kátia pode aprofundar mais, porque nós temos casos de intervenção direta de agentes políticos, inclusive indicando parentes, né? Essa é uma situação que precisa ser denunciada. E aqui é a oportunidade. Mas, enfim, lá, que eu te devolvo a palavra para a gente continuar esse debate. Olha, Felipe, é de estarrecer tudo que vocês estão nos contando aqui, e a fragilização me parece até proposital do Instituto de Previdência na área da saúde, né, do IP Saúde, com algum objetivo que eu não consigo enxergar. Kátia, tu que pertence ao Conselho Deliberativo do IP Saúde e também ao Conselho de Administração, se eu não me engano, né? O Conselho tem discutido essas questões, tem se reunido para debater essa situação? Então, Lac e ouvintes, até 2018, eu integrei de 2012 a 2018 o Conselho Deliberativo do IPERGS, que tratava de IP Saúde e IP Previdência. Após a separação da autarquia, fiquei no Conselho de Transição e depois fui com muito orgulho reencaminhada, né, reconduzida a representar a União Gaúcha. Então, desde 2018 deveríamos ter tomado posse, mas tomamos posse em final de 2020. O Conselho de Administração tomou posse, foi nomeado e tomou posse 2 anos depois da separação da autarquia. Isso já também é um dado estarrecedor. E ali ficou ficou solto, né? O bicho correu solto, como se diz. Após a posse do conselho, então, nós tivemos uma pauta que estava represada, né? E ali nós somos 12 conselheiros, 6 representantes do Estado, 2 da FECERGS, 2 do CEPERS e 2 da União Gaúcha, e 6 representantes do governo, né? Ali nós temos pautas definidas e tratamos, sim, desses assuntos, embora a gente sentisse que
nós sentimos, né, de acordo com a legislação que foi alterada, que queriam nos pautar, queriam pautar o Conselho, mas o Conselho não aceita isso. Nós levamos pautas dos nossos representados, servidores públicos. Tratamos desses assuntos, sim, né? E principalmente aqui no que diz respeito a auditorias e controles, né? O que mais nós pedimos, representantes servidores, são informações. Nós estamos sempre atrás de informações e de transparência, né? Porque, como disse o Felipe, né, o que deveria estar claro e didático no site do IP, nós temos que percorrer caminhos burocráticos para ter acesso a essas informações. O Felipe citou ali, né, a questão de que parentes nomeados, né, adidos. Aqui eu tenho a minuta do relatório da CAGE, exercício 2020, que aponta que houve no ano de 2019, 2020, então, uma pessoa familiar do então presidente. Na época, o presidente era o Marcos Vinícius de Almeida. Houve ali um familiar dele nomeado como adido numa cidade de Tapes, né, por uma necessidade pessoal, né? Então, isso ilustra o uso que se faz quando se coloca políticos que não alcançam votação expressiva na Assembleia, né, se coloca para presidir o IP Saúde, né? O uso das dependências do prédio sede como comitê político partidário, desfile de prefeituras. Falando em desfile de prefeituras, como o Felipe citou antes, os contratos com as prefeituras, existem os cálculos de sinistralidade. O problema é que não há previsão de o que fazer quando uma prefeitura extrapola um cálculo de sinistralidade, quando o técnico ou o diretor tenta reposicionar, recalcular, atualizar aquele cálculo, entrar em contato com a prefeitura e dizer, está dando prejuízo. Há, sim, pressão política para que não se toque neste município. Isso é gravíssimo, isso é muito grave. O relatório da CAGE, essa minuta, ela vem também apontando esse problema das auditorias. A falta de auditores, ela não só evitaria as fraudes, mostrando para os hospitais que cobram por fora, e se utilizam no faturamento cruzado, mostrando para os médicos que cobram consulta por fora, para cirurgiões que cobram cirurgia particular, né? Materiais que são cobrados na porta do bloco cirúrgico quando o paciente está com o peito aberto, barriga aberta. O médico vai lá, a secretária vai lá falar com o familiar e dizer temos que usar um grampeador, temos que usar uma pistola, e o IP não paga, senhora, por favor, R$5.000, R$8.000, no meio do procedimento. Isso só acontece porque não há uma auditoria, não há o controle, e o segurado, que é a parte frágil, fica à mercê daquele comerciante que está ali abrindo o seu familiar. Kátia, esses casos que tu estás trazendo e mostrando, e o Felipe também expondo publicamente os graves equívocos de ações dentro do IP Saúde, deveriam ter uma ação drástica agora, assume essa semana ainda, né, no Ranolfo Vieira, no futuro o governador, né, porque o Eduardo Leite está saindo do governo, né, deveria haver uma intenção, ele que é um delegado de polícia, um servidor público, né, ele é um policial, ele então é um servidor público do Estado, ele deveria olhar com carinho essa situação, porque não é admissível que o IP Saúde, que presta assistência a mais de 1 milhão de pessoas, são esposas, são esposos, são filhos, são netos que são vinculados através do PAC também ao serviço de saúde, que tenham estas condições precárias de atendimento e que paire qualquer dúvida sobre a honestidade e a legalidade dos atos sobre o IP. Não te parece isso, Kátia? Nós temos essa expectativa lá aqui.
Nós temos essa expectativa até pela origem associativa do delegado Ranolfo, né? Que a ASDEP também integra o colegiado da União Gaúcha, né? Nós temos essa expectativa. E eu acho importante a gente falar, não sei se o Felipe vai falar, assim, sobre a importância de nós tentarmos resgatar a gestão paritária do IP Saúde. O IP Saúde, ele tem 4 diretores: diretor-presidente, diretor administrativo financeiro, desculpa, gente, é cachorro, né? E Faz parte, eu também tenho aqui. O diretor de provimento de saúde e o diretor de relacionamento com o segurado, né? Então, o que acontece? Nós antes tínhamos 2 diretores, hoje nós temos 1, e olhe lá, como se pode dizer, porque ele foi escolhido através de uma lista tríplice. Sim, vai. Esse representante dos servidores vai perder todas as votações, vai ser voto contra ou vai ser voto a favor de alguma coisa, os outros todos do Estado vão ser contra. Felipe, queria que tu me falasse dessa decisão, aliás, desse comando paritário que hoje ele não existe na instituição. Pode ampliar essa discussão para nós aí? Sem dúvida. Nós temos hoje, na diretoria executiva, né, nós não temos garantido a nossa paridade, né? Então, nós temos 4 direções, né? Dessas 4 direções, apenas uma delas, né, e vejam, com a nomeação pelo governador, mas indicação da União Gaúcha, né? A diretoria de relacionamento, né, Cátia, depois pode me corrigir o termo correto, mas de relacionamento com o segurado. Tá? Esta diretoria, hoje, o profissional que está lá, aqui eu faço questão de publicamente ressaltar o compromisso, né, o Paulo Gnoato, ele vem atravessando ao longo dos governos, vem fazendo o que é possível dentro de todo esse problema estrutural. E o que é esse problema estrutural e o que essa diretoria vem cumprindo como função e por que da paridade? Vejam, ouvintes ILAC, o IP ele acaba se estruturando nessa forma distorcida que ele está montado, ele acaba criando sistemáticas, por exemplo, de financiamento cruzado. O médico recebe R$ 47,00 se é pessoa física e R$ 95,00 se é pessoa jurídica. Isto é abaixo do plano, comparativamente aos planos privados. Lembrando que o IP não é um plano privado, ele é um sistema de saúde, isso é importante. Mas vamos lá, com termos comparativos, né, para compensar isso, se faz um financiamento cruzado com medicamentos e procedimentos médicos. É daí, lá que ouvintes, que nós vimos a movimentação da semana passada dos hospitais. Situações como o stand, né, para operação cardíaca, que estava lá na tabela do IP, R$ 7.500, e foi a valor de mercado para R$ 2.300, o IP ajustou. Né? Bom, imediatamente a classe médica se insurgiu e criou esse movimento político, né, que, ao fim e ao cabo, prejudica o segurado, né, porque aqui reputamos como uma irresponsabilidade, né, submeter pessoas que já estão procurando um hospital, né, estão fragilizadas, né, submeter a mais um drama, né, ou seja, comprometendo mais ainda a doença psicológica, inclusive, né, de tu saber se no momento mais frágil tu vai ser atendido ou não no hospital, né. Isso decorre dessa estruturação de financiamentos cruzados e que o IP vem fazendo movimentos que, se olharmos por um ângulo específico, bom, ajustar a valor de mercado está correto, mas também nós temos que ser ponderados em garantir uma remuneração mais adequada possível para o médico. Queremos esse equilíbrio. Felipe, eu te peço licença nesse momento para a gente fazer um intervalo, nós fazemos um intervalo aqui, e nós já voltamos exatamente com essa questão que tu estavas abordando. Eu quero saber a tua opinião, e depois da Cátia também, se os hospitais e os médicos têm razão no baixo valor pago pelo atendimento, ou isto é um movimento político dos hospitais que visa garantir alguma lucratividade para eles.
Nós vamos a um pequeno intervalo, ouvindo as notícias em destaque com a Fabiane Flores, a jornalista que trabalha conosco, e já voltamos para seguir aqui nessa entrevista que estamos fazendo sobre a situação do IP Saúde. Talvez o maior plano de saúde do Estado, embora não seja privado, é um serviço de saúde proposto há muitos e muitos anos já aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ao intervalo e já voltamos. Oi, Lac! Olá, pessoal que nos acompanha em mais um Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Reforma tributária deve ser votada em semana de esforço concentrado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca acordo para votar a proposta de emenda à Constituição, a PEC 110 de 2019, referente à reforma tributária na semana de esforço concentrado da Casa, marcado para o período de 4 a 8 de abril. Servidores federais ampliam mobilização pela recomposição salarial. Com salários congelados há 4 anos, conjunto do funcionalismo reivindica a recomposição salarial de 19,99%. Renda do trabalho encolhe 18 bilhões de reais em 2 anos de pandemia. Houve abertura de vagas, mas com salários menores. Nunca o percentual de trabalhadores que ganham apenas um mínimo foi tão alto. Servidores públicos do Rio Grande do Sul lançam campanha em defesa do IP Saúde. Descaso do governo do estado já afeta atendimentos, fragilizando a entidade e a prestação de serviços de saúde aos servidores públicos estaduais. Defesa do IP Saúde interessa a todos, servidores e sociedade gaúcha. Mais detalhes sobre estas e outras notícias você confere no site do Sindifisco RS. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, hoje discutindo a situação do IP Saúde, um plano de saúde aqui do estado do Rio Grande do Sul, dos servidores públicos, que tem mais de 1 milhão de associados. Isto é um valor, um número assustador de pessoas vinculado a um instituto de saúde que está fragilizado por uma série de situações que os nossos entrevistados estão aqui conversando. Felipe, refaço a pergunta que eu fiz antes do intervalo. É verdadeira essa crise que o IP enfrenta com os hospitais ameaçando de suspenderem o atendimento? É uma crise real ou é uma crise inventada? Importante essa pergunta, Lac, e eu vou procurar esclarecer para ti e aos ouvintes da seguinte forma. Em grande medida, sim, se trata de um movimento político, mas nós temos que ser justos e não tratarmos a categoria médica de forma homogênea, né? Em geral, quando a gente incorre nesse erro de tratar como uma grande massa homogênea, nós vamos estar sendo injustos com os bons prestadores que estão no IP Saúde. E temos bons prestadores no IP Saúde, né? O fato é que vem se naturalizando, e aqui há um consentimento do IP Saúde com a prática de o servidor, o segurado, o seu familiar procuram um médico, este médico ele não presta o serviço pelo IP Saúde, sequer faz a requisição e cobra particular. Este não é um bom prestador. Tá? Este não é um bom prestador. Mais ainda, cobra por fora. Tá?
além de cobrar pelo IP, cobra um percentual por fora. Este não é um bom prestador, nós não temos uma ouvidoria, não há rastreabilidade dessas denúncias, o IP Saúde não trata. Ponto. Esta é uma situação. Então, de certa forma, o IP Saúde atua como cúmplice desta realidade. O que temos ali nas questões dos hospitais? Pela lógica, veja, se o hospital não vai atender pelo IP Saúde, ele perde receita, que por mais defasada, que por mais atraso que tenha, né, ainda é uma receita. Este mesmo segurado, se não for atendido pelo IP Saúde, ele vai entrar pela mesma porta do hospital, né, e entrar na fila do SUS, né? Portanto, este movimento dos hospitais, ele tem esse caráter político, né? Importante, relevante, ele cria um tensionamento para que se traga à luz todas as questões do IP, né? Mas ele é um movimento político dos médicos. Pela racionalidade, ele não se sustentaria, né? Como há pouco falei. Bom, o que nós temos a aproveitar, né? De fato, este movimento político que os hospitais fizeram, ele abre a agenda de lançarmos transparência sobre o IP Saúde, né? Nós não temos o poder político que a classe médica possui, né? Vejam que imediatamente o governo do estado se reuniu quando não recebe entidades do conselho há muito tempo. Nossos ofícios, né, eles caem no lugar do não diálogo, né? Esta tem sido a marca deste governo, né? Não tocar nessas questões. Eu diria que ele abriu mão de fazer, isso é muito importante, e agora que isso chega no debate público, e para nós é novidade, este governo abriu mão de fazer gestão no IP Saúde, isso precisa ser dito, né? Ele tratou de um corte linear, né, homogêneo, e que vai gerando uma série de instabilidade. Quero dizer, Laques e ouvintes, que esse movimento que os hospitais fizeram, ele tende a se repetir se o novo presidente manter esta avaliação de que o corte é na despesa, né? O ajuste é na despesa, e esse ajuste linear. Ele vai estar acionando verdadeiras minas, né? Bombas de tensão, em razão deste financiamento cruzado, né? Ao mexer no medicamento, ao fazer um corte sem a precisão, sem a auditoria médica, né, ele vai estar jogando mais tensão e, ao fim e ao cabo, quem acaba sendo a variável de ajuste desta tensão política é o segurado. Será o segurado que não vai ter o atendimento, será o segurado que vai dar de cara na porta do hospital que está fazendo um movimento possível, que é suspender, ameaçar suspender o atendimento. Queremos crer na responsabilidade da classe médica, que fez seu voto, né, seu juramento quando se formou, de prestar atendimento a todos aqueles que assim procuram. Kátia, o novo presidente, o Bruno Jatene, o novo presidente do IP Saúde, entre outras medidas de corte de despesas, ele também aventou a possibilidade de aumentar o percentual de contribuição dos servidores para o IP Saúde. Isso é admissível? Isso é possível? Eu acho que falta, não sei se o atual presidente, Bruno Jatene, ele leu na Constituição a previsão do plano de saúde ou sistema de saúde para o servidor público e sua família, né, a proteção familiar, né? E o IP Saúde não é um plano, ele é um sistema de saúde. Quando ele fala que teria que aumentar a alíquota, ajustar a alíquota de acordo com faixa etária, com doenças pré-existentes, né? Isso ele está fazendo referência a um plano privado, né? A planos privados que se sujeitam à Agência Nacional de Saúde. Não é absolutamente o caso do sistema IP Saúde, cujo princípio é a solidariedade, né? Onde as contribuições, os salários, os servidores contribuem com um percentual de 3,1 de acordo, evidente, né, com os seus salários, né? E aqueles que ganham menos são subsidiados, né? Os que ganham menos estão doentes, né? O que tem demanda de saúde,
são subsidiados por aqueles que ganham melhores salários e que são jovens, sem grupo familiar. O que acontece? Um servidor público que entra no serviço, que faz o concurso, que entra no serviço público com um bom salário, solteiro, sem demanda de saúde, ele acha que o IP não serve para ele, que ele vai pagar muito e não vai ter um serviço bom e não vai precisar. Né? Então, ele fica assim, ele entra na Unimed, que ele vai pagar baratinho, porque ele é jovem, saudável, não tem grupo familiar, entra na Unimed. Daqui a pouco, a Unimed, ele faz 35, 40, ele casa e o grupo familiar dele aumenta. Aí ele começa, puxa, eu tenho que pagar para minha esposa, tenho que pagar para meus filhos, nasceu outro filho. A Unimed começa a ficar cara. Vamos ter que voltar, vamos ter que ir para o IP. Ele não construiu um lastro contributivo, né? Ele vai ter que cumprir uma carência. Daí ele volta para o IP Saúde, entra na justiça e o judiciário quebra a carência. E aí, isto quebra a previsibilidade do orçamento do IP também. Né? E falando, então, diretamente ao presidente Bruno, né? Aumentar a alíquota é um disparate tão grande. Né? Primeiro tem que o Estado pagar o que deve para o IP. Eu acho muito interessante o devedor. O devedor está dizendo que o credor deve reduzir despesas primeiro. Senão, ele vai botar dinheiro bom num lugar ruim, em coisa ruim, né? Porque o IP não tem gerência. Né? Quem não tem gerência eficaz, competente, é o governo. É o governo que acaba de desistir de governar o Estado do Rio Grande do Sul. É o governador. Então, os governos fazem isso. Se utilizam esse dinheiro, como o presidente Felipe falou há pouco, que ele sai do precatório, ele sai da contribuição, ele sai da RPV para ir para o IP Saúde, ele se perde no buraco negro chamado Caixa Única. Né? Então, de forma alguma, de maneira alguma, nós, a representação dos servidores, vai aceitar a alteração da alíquota. E quando a gente fala que precisa de auditores, a gente também estava falando, que a gente não chegou a falar, Felipe Lac, os auditores são importantes para autorização de procedimentos. Vou citar um exemplo aqui, um cirurgião ortopedista que precisa fazer cirurgias por vídeo. O IP não autoriza, só autoriza campo aberto, porque não se sabe, porque as portarias estão defasadas, por que não autoriza? Pois é, Kátia, esse é um ponto importante. Reduz a internação, diminui o risco de infecção. Sim, esse é um ponto importante. Qual é a estrutura que o IP tem hoje, profissional e de capacitação, para analisar essas situações e decidir adequadamente com base na ciência e no bem-estar do servidor público? Essa estrutura foi mantida lá do IP Previdência e Saúde ou foi destruída? Ela foi desmontada. Né? O IP Saúde está desmontado. Né? Ele está aguardando. O IP Saúde está funcionando. Como é que a gente vai dizer está funcionando com a cortina baixada? Né? Quando se fala assim, tem que atender pessoas. O próprio diretor de relacionamento com o segurado está atendendo pessoas, atendendo o público, porque não tem equipe. Então, o IP não tem essa estrutura. E os poucos auditores que tem lá ainda, não sei se uns 4, 2 ou 3, né, ficam muitas vezes impossibilitados de autorizar um exame, um procedimento, apesar de saberem que aquele procedimento vai trazer economia e bem ao IP e bem-estar ao paciente, vai trazer um resultado satisfatório, porque as portarias são antigas e não são claras e são ambíguas, e proíbem coisas que não existiam na época. E hoje existem. Elas não estão previstas nas portarias, procedimentos mais modernos, mais econômicos, com melhores resultados. Sim, parece que o IP foi largado à própria sorte durante o governo, os dois últimos governos, né? O governo Sartori e o governo Eduardo Leite. Né? O governo Sartori que propôs a separação do IP Previdência e IP Saúde, e o governo Eduardo Leite que parece não ter dado sequência. Aliás, eu chamo a atenção dos nossos telespectadores e ouvintes que na semana que vem nós vamos entrevistar o presidente do IP Saúde, o Bruno Jatene, que já se comprometeu em nos dar uma entrevista.
vamos ouvi-lo com toda a nossa honestidade e abertura democrática para que ele exponha as suas visões e também seja questionado por todas essas coisas que vocês estão nos trazendo aqui. Felipe, qual é a saída do IP Saúde hoje? Já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu pergunto para ti e depois para a Kátia. Qual é a saída? O caminho para a saída do IP Saúde, ele aponta para duas direções. A primeira delas é em relação à recomposição das receitas desse instituto. Apenas um dado para se ter como exemplo. A dívida ativa do IP Saúde hoje está na ordem de 2 bilhões, quase, se pegarmos o balanço patrimonial de 2020. Apenas neste ano, 2020, ela cresceu 500 milhões. Vejam que o próprio atual presidente do IP Saúde anunciou que medidas lançadas vão gerar 400 milhões de economia. Apenas pela inércia da forma como está estruturado o IP, né, já se perdeu 500 milhões que poderiam ser cobrados. Então, precisamos cobrar as receitas do IP, e aqui, aproveitando lá que tem o anúncio de que o presidente do IP Saúde virá neste programa, eu já lanço um desafio público, né? Eu desafio o presidente do IP Saúde a demonstrar para a sociedade gaúcha, né, para os segurados do IP Saúde, onde estão as receitas retidas de precatórios e RPVs. Um segundo desafio que eu lanço ao presidente do IP Saúde: por que não aciona, né, judicialmente a cobrança das receitas de um instituto que possui autonomia administrativa financeira assegurada em lei, né? O porquê da cobrança administrativa tão somente, né? Bom, esta é uma primeira visão, a recomposição das receitas do Instituto. A segunda passa por gestão, justamente o que não vem sendo feito neste governo, e tão pouco no anterior. Nós podemos falar de medicina preventiva, nós podemos buscar de sinergias, né? Buscar sinergias do IP Saúde com a Secretaria da Saúde, é um órgão do Estado compartilhando estruturas, né? Estabelecendo convênios, a própria questão da auditoria médica. Vamos abrir o debate sobre possibilidades alternativas. Vejam a Caberdes, do Banco do Brasil, ela contrata auditoria médica por horas, né, por tarefas, para aquelas especialidades que ela não possui. Por que não abrir esse debate, né? Mais ainda, vamos falar da sinistralidade da carteira, os contratos, né, junto às prefeituras, o próprio PAMERP com a OAB, é uma forma de seguirmos naquele princípio da solidariedade que a Kátia falou e dar sustentabilidade ao plano. Ouvintes, ILAC, alternativas não faltam. O que nós precisamos é vontade de gestão. Nós precisamos de um presidente com mandato fixo, né? Precisamos de representação. O que nós não podemos mais é continuar nesse modelo obsoleto, de casa de passagem, né? Sem compromisso orgânico com a entidade. Devolvo a palavra, Lac. Muito obrigado, Felipe. Kátia, quais são as saídas para o IP? A mesma pergunta que eu fiz ao Felipe. O que devemos fazer os servidores públicos e o governo do Estado devem fazer para salvar o IP Saúde? Além de tudo que o Felipe já falou ali, porque assim, não existe solução simples para um problema complexo, né? Então, além das dívidas, né, além de uma gestão comprometida, né, nós entendemos que o presidente do IP Saúde ele deve ser um servidor de carreira, sim, com mandato definido, sim, porém com vinculação orgânica ao Instituto. Não adianta cair alguém de paraquedas, tentando, e aí ficar 6 meses dizendo, estou tomando conhecimento, estou me apropriando do conteúdo, eu cheguei agora, preciso de um tempo. Isso não pode haver essa relação negligente e promíscua dos governos com o IP Saúde. O pagamento das dívidas, a reposição inflacionária, a reposição dos salários. Nós não apontamos a reposição dos salários, que já ultrapassaria 53% dos servidores, né? A reposição de 53%, que está congelado há 8 anos o salário dos servidores, congela, consequentemente, a receita do IP Saúde. E se tu pegar essa receita congelada e cotejar com a despesa da inflação médica, que cresce 15% ao ano, já ultrapassando 120%, portanto, nesse período, nós temos um congelamento e uma receita médica que disparou.
né? Então, é o pagamento das dívidas, é a reposição da inflação aos servidores, e o presidente servidor de carreira, né? São essas coisas. E, mais importante, que o servidor público entenda e pare de bater no IP. Isso que o governo quer, que o servidor público, que contribui com 3.1, pense que é o IP que está jogando o dinheiro dele fora. Não é. O dinheiro não está chegando no IP Saúde. O dinheiro está sendo, talvez, mal gerido por falta de recursos humanos, né? Não por golpe, não por corrupção, pelo menos não que a gente tenha detectado ainda, né? Então, é isso, entende? Não é assim, o IP... Não, é o governo. Vamos dar nome, né, aos responsáveis. Pare de bater no IP. O IP já apanha de alguns médicos, citou o Felipe, existem fraudes? Existem, mas existem bons médicos também. O IP apanha dos médicos, apanha do governo, apanha do segurado. Puxa, é tudo que o governo quer, que a gente enxovalhar o IP para poder fazer isso que o presidente falou agora, que significa a privatização, cobrar por cabeça, cobrar por faixa etária, cobrar por doenças pré-existentes, é a própria privatização, porque isso é o que um plano privado faz. Sim. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Queria muito agradecer ao Felipe e à Kátia. Foi uma excelente discussão, descortinando, abrindo, levantando o véu que está nesses termos colocados aí pelo governo do Estado, pela essa situação do IP Saúde, nos esclarecendo do que realmente está acontecendo lá. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Kátia, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse programa na Rede Sul de Televisão. Nós vamos ao ar todos os sábados à noite, 20 horas, na Rede Sul de Televisão, antiga TV Urbana, canal 11 da NET e outros tantos canais que reproduzem também, e depois nós vamos ao ar também no site do Sindifisco RS e nas redes sociais distribuímos o programa também. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, e na semana que vem nós retornamos com mais um Sindicato em Ação. Muito obrigado e até lá.